Existe um limite perigoso onde a sabedoria humana se transforma em soberba e onde a luz mais brilhante projeta a sombra mais escura. Todos nós conhecemos a história do homem que pediu sabedoria a Deus e recebeu um império. O construtor do Templo de Jerusalém, o rei cujos conselhos valiam mais que o ouro de Ofir. Mas a Bíblia não esconde a fraqueza de seus heróis. E por trás das paredes de ouro, dos jardins suspensos e da mente brilhante de Salomão, esconde-se uma das tragédias espirituais mais perturbadoras da história humana. Como foi que o homem que conversou com o próprio Deus terminou seus dias curvado diante de altares demoníacos no topo de montes pagãos? No início, tudo era luz. Imagine o jovem Salomão herdando o trono de seu pai, o rei Davi. Ele não pediu riquezas, não pediu a morte de seus inimigos. Ele pediu apenas um coração compreensivo para governar o seu povo. E Deus, agradando-se de sua humildade, abriu as comportas dos céus. Salomão não era apenas inteligente, ele era um gênio magnético. Sob o seu comando, Israel viveu uma era de ouro sem precedentes. A prata em Jerusalém era tão comum quanto as pedras da rua. Reis e rainhas viajavam de confins da terra apenas para ouvir os seus provérbios e contemplar a sua glória. Ele construiu o templo, uma das maravilhas do mundo antigo, um palácio de mármore e cedro, onde a presença de Deus desceu como uma nuvem visível. Salomão parecia intocável, mas a ruína espiritual de um homem raramente acontece em um único dia. Ela acontece nos pequenos compromissos diários, nos pequenos desvios que justificamos em nome da conveniência. Para proteger o seu império colossal, Salomão começou a fazer alianças políticas com nações pagãs ao seu redor. E na antiguidade, alianças eram seladas com casamentos. Uma filha de Faraó aqui, uma princesa de Moabe ali, uma nobre de Edom acolá. O que começou como estratégia geopolítica logo se tornou uma obsessão desenfreada. A Bíblia registra que Salomão chegou a ter 700 esposas e 300 concubinas, 1000 mulheres. E foi no silêncio de seus haréns que o veneno começou a agir. Aquelas mulheres não vinham sozinhas. Elas traziam consigo suas culturas, suas línguas e, acima de tudo, seus deuses. Deuses que exigiam rituais que desafiavam tudo o que a lei de Moisés condenava. E Salomão, o homem cuja sabedoria ultrapassava a de todos os sábios do Oriente, começou a ceder. No início, talvez ele tenha apenas tolerado. Talvez tenha pensado que era apenas um pequeno altar para que suas esposas não se sintam tristes longe de casa. Mas a tolerância abriu espaço para a cumplicidade. E a cumplicidade o levou à adoração direta. Imagine o cenário. O mesmo homem que outrora estendeu as mãos diante do templo de Deus e orou uma das preces mais bonitas da história, agora caminha na penumbra da noite em direção ao Monte das Oliveiras, que mais tarde seria chamado de Monte da Corrupção. Lá, sob a luz da lua, Salomão mandou erguer altares para deuses abomináveis. Ele se curvou diante de Astarote, a deusa da fertilidade dos Sidônios. Ele ofereceu incenso a Milcom, o deus dos Amonitas. E o mais terrível de todos, ele construiu um alto para Camus e para Moloque, o terrível deus de Moabe e Amon, cujo culto frequentemente envolvia o sacrifício de crianças em altares de bronze incandescentes. Ponto. Onde estava a sabedoria de Salomão naquele momento? Ela havia sido sufocada por suas próprias paixões. Ele se tornou prisioneiro de sua própria grandeza. O homem que sabia tudo sobre as plantas, sobre os animais e sobre os segredos do universo, esqueceu a lição mais simples do seu próprio livro de Provérbios, de que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. A queda de Salomão não destruiu apenas a sua alma, ela despedaçou uma nação. A ira de Deus se acendeu contra ele. Não por falta de aviso, pois o Criador havia aparecido a ele 2 vezes, alertando-o especificamente sobre o perigo da idolatria. Como consequência de sua traição espiritual, a sentença divina foi decretada. O reino seria rasgado de suas mãos, restando apenas uma tribo para a sua linhagem, por amor a seu pai, Davi. O império que ele passou a vida construindo estava condenado a se dividir e desmoronar assim que ele fechasse os olhos pela última vez. No final de sua vida,
Velho, cansado e cercado por um vazio que nenhum palácio de ouro ou harém de 1000 mulheres conseguia preencher. Acredita-se que Salomão tenha escrito o livro de Eclesiastés. Um livro que soa como o desabafo de uma alma que teve tudo, experimentou tudo, mas percebeu que perdeu o essencial. Vaidade de vaidades, ele escreve, tudo é vaidade. É o lamento de um gigante que descobriu da maneira mais dolorosa possível que a maior inteligência do mundo não serve de nada se você não tiver a obediência para protegê-la. A história de Salomão não é apenas um relato histórico de reis e reinos antigos. É um espelho para cada um de nós. Ela nos mostra que ninguém é sábio demais para cair, ninguém é forte demais para ser seduzido, e que o nosso maior inimigo não costuma estar do lado de fora das nossas muralhas, mas sim nos altares secretos que permitimos erguer dentro do nosso próprio coração.